Aqui tem essa frase aqui, ó, do Aldous Huxley, que é um dos teóricos desse novo sistema, que é muito disseminado atualmente. Tem, um dos nomes dele se chama Nova Ordem Mundial, no qual ele fala nesse livro aqui, Admirável Mundo Novo. E a ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. No próximo slide coloca essa reflexão aqui, essa frase, que aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Por isso é interessante analisar esses documentos que a princípio são omitidos na maioria das pessoas, mas que graças à internet a gente tem acesso e pode se informar sobre isso. Aqui tem uns vídeos aqui que são na verdade um pouco extensos, até a gente nem vai ter tempo de apresentar, de um dissidente soviético chamado Yuri Bezmenov, onde ele explica como se faz uma lavagem cerebral numa nação inteira, de forma a colocar todo mundo de joelho ante uma determinada causa. Isso está bem especificado na bibliografia. Como são documentários extensos até, seria interessante pegar lá na bibliografia e assistir no YouTube o documentário, para que se tenha a visão de contexto e que se possa entender o que nós estamos querendo dizer com essa apresentação aqui. Aqui nós temos uma das origens dessa crise ética atual, dessa transmutação dos conceitos de ética e justiça, que elas vai se infiltrando aos poucos dentro da nossa realidade. Uma das origens disso se chama Escola de Frankfurt e Marxismo Cultural de Antônio Gramsci. Aqui nós temos alguns teóricos, onde o objetivo disso aqui é um projeto de poder que vai substituir a moral tradicional por uma nova moral, uma moral revolucionária. E para fazer isso é preciso solapar as bases da filosofia grega, do direito romano e da chamada moral judaico-cristã, que são basicamente os três pilares que fundamentam a civilização ocidental. Nesse próprio livro daqui, Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, que é esse cidadão aqui, ele explica que na verdade, a nova classe revolucionária de Marx não seria mais o proletariado, mas sim aquelas ditas classes excluídas da sociedade, que seriam os criminosos, as meretrizes, entre outros cidadãos que veriam os homossexuais, entre outros, como forma de solapar a moral tradicional para esse projeto de poder, que é explicado naqueles vídeos anteriores que eu falei ali do Yuri Bezmenov. Na verdade, tudo que vem com o propósito, mais direitos, mais democracia, na verdade o objetivo é desestruturar a sociedade para que se possa implementar um projeto de poder de uma elite revolucionária. Entre os financiadores disso aqui, nós temos o Soros, o Rockefeller, o Rothschild, o próprio Vladimir Putin, o Partido Comunista Chinês, entre outros aqui. Se entrar lá no site do George Soros, opensocietyfoundation.org, ele mesmo diz na capa do site aqui, que ele é um investidor filantropo, que estabeleceu a Open Society Foundation para ajudar os países na transição para o comunismo. Isso aqui é muito interessante, isso aqui, como que um bilionário está interessado em ajudar os países na transição do comunismo? Será que é esse comunismo que a gente conhece como um mundo maravilhoso, justo e igualitário? Ou é aquele socialismo real que já aconteceu na União Soviética, onde uma pequena elite de pessoas muito ricas e influentes domina tudo e subjuga a massa? Cabe refletir sobre essas questões aqui. Como que um capitalista bilionário quer ajudar a transição dos países para o comunismo? No próprio site dele diz. Existem vários outros documentos, até denúncias atuais, aí recentemente no Wikileaks, do Julian Assange, mostram que ele financia vários grupos de esquerda no Brasil e no exterior também, como eu já mandei naquela notícia que o senhor teve a oportunidade de ler. Outro interessante aqui, o David Rockefeller, aqui está ele junto com o Fidel Castro, atual ídolo da esquerda aí, que morreu poucos dias atrás. Pepe Mujica também, outro ídolo da esquerda, aqui ele está junto com o Rockefeller. Aqui tem um vídeo dele com o George Soros, onde eles negociam a regularização da maconha como um experimento social do Uruguai. Aqui nós temos também vários outros que implementam os objetivos dessa elite global, que na verdade existe uma junção dos chamados metacapitalistas, são aqueles que estão acima do capitalismo, já têm tanto dinheiro que eles não se interessam mais no livre mercado, mas sim em uma sociedade extremamente controlada por eles. Então eles se associam ao modelo de governo comunista de controle totalitário por
objetivo é o poder pelo poder, ou seja, eles têm a mentalidade revolucionária, que é preciso estudar a partir daqueles livros que eu citei, como Ponerologia, do Andrew Lobachevsky, e A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle Rossiter. Aqui nós temos, daí eles se dividem, né? Aqui nós temos, no caso do Brasil, temos o Fernando Henrique Cardoso, aqui tem o Lula, junto com eles se dividem numa chamada, naquilo que Vladimir Lenin chamou de estratégia das tesouras. Na verdade, o Partido Revolucionário, para a maioria da população, ele se divide em duas partes. No caso, o Brasil, PT e PSDB. A gente entende isso como eles são uma oposição um ao outro, mas na verdade eles não são oposição. Eles são uma oposição fictícia, falsa, com o único intuito de enganar a população. Outro, o próprio Pepe Mujica tem um livro dele chamado Una Oveja Negra ao Poder. Ele conta todas essas questões aqui nesse livro, muito interessante também, que deveria ser lido para um debate mais aprofundado dessas questões. Aí, a partir dessas influências, de todos esses investimentos, ONGs internacionais, o Diálogo Interamericano, o Open Society, do George Soros, a própria ONU também é uma organização envolvida com isso, surge o chamado ativismo judicial, e com o tempo ele acaba surtindo efeitos. Aqui eu tenho uma notícia aqui, do dia 6 de outubro de 2016, onde o STF libera no Brasil a marcha da maconha. Poucos dias atrás, o STF também decidiu que o aborto até o 3º mês de gravidez não é crime. Por quê? Porque existe um ativismo judicial em torno disso, existem interesses financeiros atrás dessas questões. Aqui, nesse outro slide aqui, mais uma foto, só uma foto para tentar demonstrar. No dia do impeachment da presidente Dilma, todos estavam sorrindo aqui, amigavelmente. Isso, na verdade, isso apenas é um circo para enganar a maioria da população. Enquanto isso aqui acontece, a realidade é a seguinte: o Brasil está à venda e quem está comprando é a China. A partir do estudo daqueles vídeos lá do dissidente soviético Yuri Bezmenov, ele mostra 4 fases de subversão e destruição do país. Começa com a desmoralização, em seguida vem a terceira fase, a fase de crise, e depois a fase de normalização. Agora não me recordo da segunda fase aqui. Mas nessa fase de normalização existe uma elite revolucionária que vai se apoderar do país, das reservas, da economia e de tudo mais, sem ao menos que a população perceba que a população está iludida com outros assuntos estrategicamente planejados para isso. Por exemplo, a questão do futebol, as Olimpíadas, o Carnaval, isso são tudo questões que podemos igualar exatamente com uma antiga política do pão e circo da Roma Antiga. E tem efeito muito interessante sobre a população. Na realidade, nós como administrador, a gente tem que saber disso, tem que discutir essas questões, não pode se deixar levar por essas coisas que são projetadas especificamente para nos enganar, para nos desviar do foco. Na verdade, essa é a intenção de tudo, é um sistema de poder revolucionário. Aqui eu trouxe alguns exemplos de onde, a partir do nosso ponto de vista, a gente vê que não houve justiça. A intenção oficial era de se fazer justiça, mas na verdade não houve. Começa pelo Tribunal de Nuremberg. Aqui, a princípio, era para julgar os crimes dos nazistas. Mas ao mesmo tempo que se julgou os crimes dos nazistas, nos é sonegada a informação de que o Tribunal de Nuremberg foi criado justamente por a ideia do Joseph Stalin para ocultar os crimes que ele havia cometido. Por exemplo, o massacre da floresta de Katyn em 1940. Enquanto a gente só pensa em crimes dos nazistas, ninguém pensa nos crimes dos comunistas. Até não se dá a mesma carga moral que se dá para o crime do nazista, não se dá a mesma carga para o crime do Stalin, que na verdade ele matou até 3 vezes mais do que o próprio nazismo, em torno de 60 milhões de pessoas, a partir do estudo do Livro Negro do Comunismo, que também é escrito por pessoas que fugiram do regime soviético naquela época. Ou seja, não houve justiça nenhuma. Na verdade, está certo que foram condenados os criminosos nazistas, mas na realidade ocultou-se outros tantos crimes que não vieram ao questionamento da maioria da população. Por exemplo, outro crime de Stalin, também de 1932 para 1933. 6 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, quando Stalin tomou os cereais daquele país. Ou seja, falam-se tanto em 6 milhões de judeus que foram mortos. Tudo bem, isso aí é uma tragédia. Mas por que não se fala dos mesmos 6 milhões, de outros 6 milhões, aliás, que morreram na Ucrânia de fome, por ação do sistema revolucionário comunista do Joseph Stalin? E tantos outros crimes também por outros governantes da União Soviética. Até mesmo
Vladimir Putin hoje em dia. Existem vários crimes desse cara, tu acha isso na internet, mas a mídia não mostra isso. Aqui tem um trecho do documentário A Verdadeira História da União Soviética, também facilmente encontrado no YouTube, onde é um trecho longo, também a gente não vai ter tempo de mostrar aqui, onde mostra todos esses crimes, fotos, documentos, a realidade do que realmente foi a União Soviética. Inclusive essa questão da fome que aconteceu em 1932, 33, que ninguém fala, pelo menos nos meios atuais. O segundo anti-exemplo, onde a gente coloca como uma total falta de ética e justiça, é a questão da legalização do aborto nos Estados Unidos. É um caso chamado Roe versus Wade, onde essa mulher aqui, ó, a Norma Corvey, ela entrou com uma ação na justiça pedindo direito ao aborto, alegando que ela tinha sido estuprada. Então, mais tarde, ela mesma confessou que isso foi uma mentira que ela inventou, que na verdade ela foi financiada por organizações como aquela. Aqui temos uma Planned Parenthood, é a paternidade assistida, que é a maior clínica de aborto envolvida em vários escândalos nos Estados Unidos. Várias pessoas relativas a isso aqui, envolvidas com essas questões aqui, financiaram ela com o objetivo de liberar o aborto como forma de controle populacional. Só que não se fala essa realidade. Isso aí é omitido da maioria das pessoas. Se coloca como um direito da mulher, mas na verdade não é isso. Na verdade é uma manipulação psicológica. Um dos ativistas sociais, um cara chamado Dr. Bernard Nathanson, ele mesmo confessa: nós éramos ativistas sociais empenhados na legalização do aborto, nós manipulávamos pessoas e o objetivo é controle populacional. Ele conta isso no filme dele, O Grito Silencioso, que também está especificado na bibliografia do nosso trabalho. O próximo anti-exemplo de ética e justiça também é a questão do Foro de São Paulo no Brasil, que até nós chegamos a falar no dia da orientação do trabalho. Aqui nós temos a lei dos partidos políticos, onde ela diz aqui que é ilegal um partido político no Brasil receber aporte ou estar relacionado com organizações internacionais. E em seguida, eu tenho um discurso aqui, ó, do Fidel Castro, onde ele fala do Foro de São Paulo e tudo mais, essas questões, essas relações que são subtraídas, sonegadas essas informações da maioria da população. Ele fala aqui, ó, no 4º Congresso do Foro de São Paulo, em 93, que o objetivo era reconquistar na América Latina o que se perdeu no leste europeu. No próprio discurso do dia 2 de julho de 2005, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele confessa que o Foro de São Paulo era uma organização criminosa e que eles atuavam de forma secreta, que isso não poderia vir a público. Ou seja, ele faz uma confissão, um presidente faz uma confissão de crime em um discurso e não se faz nada, porque ele é um protegido e porque a mídia também está junto com ele. Aqui no outro exemplo, aqui, nós temos vários vídeos aqui também. A intenção é a seguinte nesses vídeos aqui, ó, é mostrar como essa mentalidade revolucionária ela já se incutiu na mentalidade de muitas pessoas. Por exemplo, os juízes. Aqui tem um vídeo no qual um juiz ele é